Meus amados irmãos, professores, alunos da nossa escola bíblica dominical, que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. É uma grande alegria estarmos mais uma vez aqui para realizar mais esta aula preparatória para mais uma lição da nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a revista Ensinamentos Bíblicos com o seguinte tema: Igreja Local, lugar de crescimento e serviço. E hoje nós vamos estar comentando aqui a lição de número 6, que tem como título Igreja Local, Embaixada do Reino de Deus na Terra. O texto-chave se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, que diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Para refletir, diz o seguinte: o que torna a igreja local atraente para a comunidade é quando o reino de Deus é uma realidade palpável entre seus membros. Então, nós temos aqui uma lição muito importante para nós. Nós vamos estar falando sobre a igreja, né, e a responsabilidade da igreja como embaixada do reino de Deus. E está comigo para comentar esta lição, irmão Elias ali, do Parque São Vicente. Dê sua palavra de saudação para os nossos irmãos. Amém. Pai do Senhor, irmãos, né? Pai do Senhor Adairto, irmão Adairto. É uma honra, né? Estar mais uma vez aqui para a gente tratar desse assunto importante. A lição em si, ela é bem desenvolvida, né? E amarra com todo o restante da revista. Eu estava observando o irmão Micaías, ele foi bem feliz nessa hora, né? De fazer. Está bem encaminhada e creio eu que essa lição aqui ela é extremamente importante para nós. Ela acaba sendo meio que um divisor, né, entre as anteriores e o que vai determinar lá no final, que é a questão do reino, né? Então, que seja uma excelente aula para nós, né? Um subsídio excelente para os professores, para os irmãos que vai ministrar as aulas no fim de semana, e que Deus abençoe nós, né? Muito bem. O próprio tema da lição já nos infere algo muito importante para pensarmos. Seria a igreja e o reino de Deus a mesma coisa? Ou a igreja é distinta do reino de Deus? Acho que é muito importante nós tratarmos esse ponto, porque muitas pessoas elas acabam confundindo igreja com o reino de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós vamos perceber que a igreja e o reino de Deus, apesar de serem coisas que estão diretamente ligadas, podemos até dizer assim, uma ligação visceral, íntima, mas são coisas distintas, né? São coisas distintas. Eu fiz algumas anotações aqui com relação a essa distinção da igreja com o reino de Deus, né? Como eu já falei, existe uma conexão muito íntima entre o reino e a igreja, porém não são coisas idênticas, né? Primeiro aparece o reino de Deus, né? E o nosso comentarista, ele destaca muito bem logo aí no início do tópico 1, né? A preocupação que nosso Senhor Jesus Cristo teve logo no início do seu ministério de falar sobre a realidade do reino de Deus. E só depois, né, mais na frente, lá em Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus fala sobre o tema da igreja, né? Nós podemos dizer que o reino é a totalidade da atividade divina em todos os lugares, épocas
e circunstâncias. Olha como é interessante essa definição. É a totalidade da atividade divina, desde a criação até os dias atuais e perpassando o futuro escatológico, né? Tudo isso faz parte ou engloba o reino de Deus, é a atividade de Deus na história da humanidade, na história do ser humano. Já a igreja, como nós já estudamos em lições anteriores, né? Igreja vem de uma palavra grega, eclésia, e significa ajuntamento de pessoas, né? Assembleia daqueles que participam da atividade remidora de Deus por Jesus Cristo. E um texto bíblico que ilustra esse fato muito bem é Atos, capítulo 20, verso 28. Então, fazendo esse interface, essa ligação, né, íntima, falando dessa ligação íntima que existe entre a igreja e o reino, nós podemos afirmar o seguinte, que a igreja é a comunidade daqueles, primeiro, que aceitaram o evangelho do reino pela fé. Então, primeira coisa importante a destacarmos é que a igreja é a comunidade daqueles que aceitaram o evangelho do reino pela fé. Em segundo lugar, eles participam da salvação propiciada pelo reino. É na manifestação desse reino, né? É na revelação progressiva de Deus à humanidade depois da queda que a salvação é manifestada, e a igreja são aqueles que participam desta salvação, né? Em terceiro lugar, a igreja é a comunidade daqueles cuja vida o reino toma forma visível. E o nosso comentarista vai falar um pouco sobre isso, né? Que o reino de Deus, ele é percebido, né, pelas pessoas. Exato. Através da igreja, ou seja, o reino é visto através de nós, né? Em quarto lugar, a igreja é a comunidade daqueles que são sal da terra e luz do mundo, conforme Mateus 5,13, né? São aqueles que tomaram sobre si o jugo do reino e que vivem segundo os mandamentos do rei do reino, que receberam do seu Senhor os talentos na expectativa da sua volta, que aguardam a vinda do reino em glória. É o aspecto futuro que nós vamos estar comentando aqui no decorrer desta lição do reino de Deus, que são co-herdeiros do reino e que participarão do reino na sua plenitude. Então, a igreja, ela trabalha para a proclamação do reino e recebe sua constituição, a Bíblia Sagrada do Reino. A igreja é limitada e orientada pela revelação do reino de Deus, pelo seu progresso, pela sua vinda, sem que em qualquer ocasião ela se transforme no próprio reino. O reino não se confina nas fronteiras da igreja. Ele não se manifesta apenas no seio da igreja. A soberania do reino de Jesus extrapola o campo da atuação e da presença da igreja, agindo permanentemente no mundo visível, naquilo que pode ser percebido, quanto no mundo invisível, né? No mundo espiritual. Então, nós percebemos com isso que a igreja, ela é diferente do reino de Deus, porém está intimamente ligada. E a razão, podemos assim, uma das razões de ser da igreja é manifestar o reino, né? É manifestar o reino de Deus neste mundo. Então, logo no primeiro tópico aqui da nossa lição, o nosso comentarista ele vai falar sobre o reino de Deus e ele destaca alguns aspectos, né, desse reino. O que você tem a nos falar sobre isso, irmã Elias? Sobre esses aspectos do reino de Deus?
É interessante aqui, que nós entendemos aqui também, quando o irmão colocou aqui na questão da vinda do reino, depois ele colocou as dimensões, né? Bem estruturado, a dimensão futura do reino de Deus e, por fim, a dimensão presente do reino de Deus, né? Que são duas coisas importantes para nós entendermos. Na questão da vinda do reino, a gente vai lá para João, né? João Batista, ele está lá proclamando a vinda desse reino, ele que era um arauto do reino, né? E quando ele está proclamando, ele fala que o reino dos céus está próximo, né? Ou seja, ele ainda não está entre nós, né? E Jesus, quando começa o seu ministério, ele começa tocando no mesmo assunto que João parou, né? Ele começa dizendo, eis que o reino dos céus já está entre vós, ou já chegou. É como se um de uma ponta do Jordão estivesse falando, o reino está próximo, e outro descendo que representa o reino, ou seja, esse rei, João como arauto, ele não podia proclamar a presença do reino de Deus, né? A chegada, eis que chegou o reino dos céus, afinal de contas ele era só um arauto, uma voz, né? Ele como arauto desse reino, ele só podia proclamar que esse reino existe e que ele está próximo, né? E Jesus chega e fala, né, que o reino dos céus na verdade já chegou, né? Que o reino dos céus já está entre vós. E aqui o irmão vai falar sobre essa questão das dimensões, né, que é interessante. As dimensões futuras, né? A gente vai entender lá em Apocalipse 11:15, que é a referência que o irmão colocou aqui, e a questão do presente também. E para nós, tanto a futura quanto o presente é importante, mas nós precisamos dar vamos dizer assim, uma certa atenção para a questão do momento presente do reino. Porque não adianta nós falarmos do reino futuro que vai vir se nós não estamos coerentes com a presença nesse momento, né? Se nós não estamos coerentes com o reino presente, que o reino de Deus já está entre nós. Sim. Né? Inclusive, como o irmão colocou aqui, que vai falar que o reino de Deus está dentro de nós. Então, é como o irmão Adarito aí falou, a questão da igreja e do reino. A igreja não está dentro de nós. O que está dentro de nós é o reino, né? E essa igreja, ela representa esse reino tanto na questão do presente e como ela tem um papel extremamente importante para esse reino, para o futuro desse reino, né? Então, tem essa ligação aí. Eu achei muito interessante, irmão Elias, a questão do significado que o nosso comentarista destacou aqui, quando Jesus se referiu que o reino de Deus estava para vir, né? Porque muitas pessoas, elas chegam a pensar que até então o reino de Deus ainda não tinha vindo. Então, quer dizer que Deus não estava em atividade na história humana? Não, Deus estava em plena atividade. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vamos ver esse controle de Deus, tanto sobre o seu povo Israel, quanto sobre as nações, porque isso demonstra, né, que Deus reina. Né? Muito embora, depois da queda, esse reino de Deus ele não conseguisse ser percebido pelo homem natural, e não só percebido, mas existir no homem natural, no homem que está sofrendo as consequências da queda, né? uma perseverante posicionamento contrário ao se submeter a este reino. Né? E eu achei interessante quando ele define essa expressão, né? O reino que há de vir, né? Como o reino de Deus... não se esse reino que haveria de vir, não é que ele não estivesse presente, mas significa e aponta para uma forma plena da manifestação desse reino. Sim. É só a partir da encarnação do Verbo, é só a partir da vinda de Jesus Cristo que esse reino de Deus, de uma forma mais universal, podemos assim dizer, de uma forma mais geral, que ele começa a ser percebido. Porque a tônica do ministério de Jesus foi ensinar sobre o reino, né? Foi pregar sobre o reino de Deus. Então, quando Jesus ele fala desse reino que está chegando, ele fala justamente sobre esta forma plena do reinado de Deus, essa forma mais perceptível e que cada vez mais que nos aproximamos do fim, né, da consumação de todas as coisas, nós vamos percebendo
esse reino mais presente, né? Esse reino mais atuante, o controle de Deus sobre a história da humanidade, né? Agora, realmente, a dimensão presente do reino de Deus, ela não pode ser deixada de lado. Não pode ser deixada de lado. Porque muitos falam do reino de Deus apenas como se fosse uma coisa futura. Longe. Mas ele já está no aspecto presente e o mais interessante, ele está em nós, né? E isso nos faz pensar em algo muito interessante acerca do reino de Deus. O reino de Deus, ele é algo que se revela, que se manifesta de dentro para fora no ser humano. O reino de Deus, ela não é uma imposição religiosa, o reino de Deus não é uma imposição política, o reino de Deus não é uma imposição social, o reino de Deus é uma obra do próprio Deus, é uma obra do Espírito na vida do ser humano, fazendo com que esse reino, né, nasça e se desenvolva dentro de cada um de nós. E é muito interessante pensar nessa realidade. Exatamente. E quando a gente vê Jesus vai falar sobre essa questão do reino, ele vai falar o que o reino é e o que não é também, né? Ou seja, quando ele vai falar, por exemplo, que o reino de Deus não é comida, nem bebida, né? Mas paz, amor, gozo no Espírito. E é importante aqui ele vem falar que o reino de Deus é paz. Ou seja, se o reino de Deus está dentro de nós, e o reino de Deus é paz, todo cristão que verdadeiramente serve ao Senhor, ele tem que ter paz. Sim. Então, a pessoa que, o crente, que ele não tem, né, o cristão que ele fala que não tem paz dentro de si, alguma coisa tem que estar errada. Porque paz, nesse contexto aqui falando de paz, a paz verdadeira, ela quem dá é Deus, né? Quem dá é Cristo que nos dá paz. Por exemplo, eu não posso tirar a sua paz, né? A gente tem essa mania, né? Por exemplo, quando alguém faz alguma coisa, a gente fala, tirou minha paz. Paz não se tira. Porque eu não posso tirar de você aquilo que eu não posso te dar. E também não posso te dar aquilo que eu não tenho. E paz, ela vem exclusivamente de Jesus. Portanto, ele que dá. E só ele pode tomar a nossa paz. Então, o cristão, ele não pode falar que ele não tem paz, né? Porque a palavra de Deus já fala que o reino de Deus é paz no Espírito. Então a gente vê que tem toda essa questão aí de onde Jesus vai falando aos pouquinhos, ele vai tentando colocar aos poucos na mente, né? Na nossa mente, na mente dos cristãos da época e na nossa hoje em dia, né? Hoje está mais fácil, temos tudo escrito, fica mais fácil, mas de uma forma que eles fossem absorvendo aos poucos, para eles entenderem, para não criar um choque, né? Não causar aquele choque. Mas a gente vai ver lá o que é o reino de Deus, o que representa e o que não representa. E ao longo da lição aqui, quando nós entrarmos lá na questão da embaixada, isso implicará no peregrino, naquele que andarilho sobre essa terra, que não é desse reino aqui terreno, e quando a gente fala desse reino do parasita, do reino parasita, que é outra coisa que a gente precisa entender, que nós cristãos vivemos em um mundo de dois reinos. É como caminhar em um... Por isso vem a questão da teologia de peregrino, né? Que nós vivemos nesse mundo aqui, esse mundo, como o próprio Jesus falou, jaz no maligno, é do maligno, não é dele, né? E esse mundo aqui, esse reino, às vezes as pessoas acham que esse reino foi usurpado por Satanás, ele tomou conta desse reino, ele simplesmente parasitou o reino dele. Mas o reino de Deus, ele sempre existiu, ele é eterno. Ele sempre existiu e ele sempre vai existir. Em algum momento na história, Satanás parasitou o reino dele, mas em algum momento na história de que já está determinado, ele simplesmente vai deixar de existir. E eu acho que dentro desse contexto que você está falando, eu acho muito importante nós destacarmos algo. Uhum. Porque muitas pessoas pensam, quando a Bíblia diz assim que o mundo jaz no maligno, é o mundo, o globo. O sistema de coisa, né? É o sistema, é o sistema, né, de coisas social que jaz no maligno, né? Que é dominado pela corrupção, pela iniquidade. Mas o mundo criado, ele continua sendo obra de Deus. Sempre e ele é governado por Deus. E nunca mudou. Né? O próprio Deus, quando criou o mundo, disse que o mundo era bom. Né? O próprio Deus concluiu isso.
Exato. Então a gente precisa fazer essa distinção, né? Porque tem muita gente que pensa, não, tudo que é do mundo é mal, porque o mundo jaz no maligno. Então um cristão não pode ir para a praia, né? Um cristão não Exato. pode fazer um passeio numa floresta, né? Porque lá... Então as pessoas elas tendem a cometer esse erro, né, interpretativo deste versículo. Nós precisamos entender isso. O que jaz no maligno não é o mundo criado por Deus, o cosmo, né? Mas sim o sistema. Exato. Sim o sistema. O mundo na Bíblia, ele tanto pode se referir, né, ao mundo físico, ao planeta, quanto ele pode se referir ao sistema que domina as pessoas, que norteia a vida das pessoas, né? E eu achei muito interessante, né, a sua fala, e muitas pessoas, e por isso Jesus foi rejeitado na sua época, tendem a ligar o reino de Deus, né, e os resultados desse reino a aspectos materiais. Exato, irmão. Né? Por que Jesus ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época? É porque eles não queriam um rei que iria produzir uma transformação interior. Eles queriam um rei que iria produzir uma transformação política. Exatamente. Né? Por isso que Paulo chega e diz, o reino de Deus não é comida, não é bebida. Ou seja, não está limitado às coisas materiais, né? Mas o reino de Deus, antes de mais nada, ele se dá no interior do ser humano. Isso mesmo. Ele se dá no interior do ser humano. De forma que nós poderíamos dizer que são implicações desse aspecto presente do reino, né? Sim, a paz, isso. dentre outras coisas, né, irmão Elias? Exatamente, irmão. E aí a gente olhando para esse lado aí, igual o irmão falou, as pessoas eles confundem essa questão. Então, olhando por esse ponto de vista, o reino de Deus ele já está realmente entre nós. Nós fazemos parte desse reino. E por que o reino de Deus está entre nós? Porque nós somos feitos por Deus. Então, automaticamente, esse reino dos céus, nós somos intrinsecamente ligados ao reino dos céus. O homem sem pecado, como ele foi criado para o reino, com funções para o reino, que honrasse o reino, né? Para representar aquele que criou o reino. Então, o reino de Deus ele sempre esteve dentro do homem. E isso aí chega a parecer mais aquilo com que Paulo vai falar sobre a questão da ira de Deus quando ela é derramada sobre o homem, sobre o conhecimento de Deus, né? Do homem negar que ele não tem conhecimento de Deus, onde Paulo vai falar que o homem, ele tem sim o conhecimento de Deus dentro dele, o suficiente para ele entender que existe um Deus, está lá dentro dele. Outros teólogos vão dizer que o homem, naturalmente, ele é um ser feito para adoração, né? Que ele é um ser religioso por essência, que é impossível o homem não ter um Deus. E aí que até mesmo o ateu, aliás, o ateu fala que o ateísmo se define por a crença por não existir um Deus. Sim. Não interessa de que religião, não existe Deus. Mas e essa convicção, essa fé dele, essa certeza dentro dele, não é um Deus também, não? Verdade. Não é uma forma, não é um altar de idolatria dele, da vaidade dele? De uma convicção própria? Verdade. Agora é importante nós destacarmos também, ainda falando um pouco desse aspecto presente do reino, que a palavra grega usada, né, por Jesus para se referir a esse reino presente, ela tanto pode ser traduzida por estar dentro de vós como entre vós. Ou seja, esse reino presente... Ele tem um aspecto particular, individual, mas ele também ele se manifesta no meio da comunidade. Exato, o social ali. Porque é impossível nós experimentarmos da realidade do reino apenas de forma particular. Isso mesmo. E hoje em dia, infelizmente, um dos fenômenos que nós mais vemos crescer no Brasil e fora do Brasil, né, é o fenômeno dos desigrejados. Né? São aqueles, entre aspas, cristãos que acham que podem viver um reino de Deus particular, né? Que acham que podem desenvolver uma fé cristã no âmbito particular, que não precisam de congregar, né? De que não precisa estar com outros cristãos.
E quando nós olhamos para a Bíblia, né, nós vamos perceber que é impossível alguém se dizer cristão, né, se dizer que é igreja fora do âmbito coletivo. Porque nós já falamos, aprendemos isso nas lições anteriores. Sim. Nós não somos igreja sozinho, né? O nariz, ele não é corpo sozinho. O olho, ele não é corpo sozinho. Ele é parte do corpo, mas ele não é corpo. O que é que constitui um corpo no aspecto físico, biológico? São a união de todos os órgãos, de todos os membros. Da mesma forma, a igreja, né? A igreja é a reunião, né, dos cristãos, daqueles que têm a fé em Jesus Cristo, né? Como estamos falando da igreja no seu âmbito local, né? A igreja local não é apenas o seu pastor ou os membros do ministério, não. A igreja local ela é composta por todos os cristãos em determinada localidade que celebram, né, a fé, que celebram o evangelho do reino e que vivem, né, os valores do reino. Exatamente. Mas também não podemos esquecer do aspecto futuro, né, dessa dimensão futura do reino de Deus, porque a Bíblia deixa claro, né, esse aspecto futuro. Hoje o reino de Deus, podemos assim dizer, ele é um reino espiritual que influencia a sociedade, né? Ele age no ser humano de dentro para fora. Mas no futuro escatológico, né, esse reino ele será político, ele será visível, né? As Escrituras deixam bem claro que Jesus ele governará, né? E é interessante nós destacarmos isso para os nossos alunos, né? A volta de Cristo não está apenas relacionada ao arrebatamento. Principalmente nós pentecostais, nós temos muito, né, a ênfase apenas no arrebatamento. Verdade. Mas segundo a nossa teologia pentecostal, o arrebatamento é apenas a primeira fase da segunda vinda de Jesus, né? Essa segunda vinda vai ter outra fase, e ao meu ver é a fase mais gloriosa, que é quando Cristo volta, segundo a nossa teologia pentecostal, né, depois dos 7 anos de bodas do Cordeiro no céu com a igreja e na terra a tribulação. Depois desses 7 anos, Cristo volta com a igreja, com miríades de anjos. Para quê? Para consertar o mundo. Não é só para livrar Israel. Cristo vem consertar os problemas espirituais, morais, éticos, políticos, sociais do mundo. Cristo governará por 1000 anos. E nós, que somos hoje, né, a embaixada do reino, seremos agentes mais ativos ainda, né, neste reino futuro e visível de Cristo Jesus nesta terra. No segundo tópico, né, o nosso comentarista ele vai detalhar mais um pouco sobre a questão, né, sobre o significado desse ser da igreja como embaixada do reino de Deus na terra, né? E a palavra embaixada, como bem foi colocado, né, é um governo que atua oficialmente para representar um país no exterior, né? Todos os países, né, eles têm uma embaixada em outros países, e essas embaixadas é como se fosse o próprio país dentro daquele país estrangeiro, né? São representantes diretos de um determinado país. E esse significado de embaixada realmente se encaixa, né, como o nosso comentarista colocou aqui muito bem, com a igreja. Exatamente. Porque é isso que a igreja é. Ela é representante do reino de Deus na terra. Ela tem a responsabilidade de representar a Deus na terra. E daí se encaixa, né, como você falou, a teologia, né,
do peregrino, do estrangeiro no mundo. A igreja está peregrinando, mas peregrinando como representante de um reino que virá. De um reino que está presente de forma espiritual, né? Mas que se manifestará de uma forma concreta e global no porvir. Então, nós somos essa embaixada. Nós somos esses representantes, né, de Deus, do reino de Deus aqui na terra. E diante desse fato, irmão Elias, qual a nossa responsabilidade? Qual o nosso papel? Então, aí começa a complicar um pouco, né? Primeiro, para a gente entender essa questão de embaixada, né? É igual o irmão falou, a embaixada de um país em outro, ela é o próprio país representado naquele local. E ele tem plenos poderes, né? Ele tem todos os poderes legais que existem no país dele, ele tem naquele pedaço. Então, tem a questão chamada de soberania, né? Ela é soberana naquele âmbito ali. Ele tem a soberania dele, a mesma soberania que temos aqui no Brasil, uma embaixada brasileira em qualquer país do mundo, a soberania é a mesma. É porque se fosse como um pedaço do Brasil lá dentro daquela Exatamente. nação estrangeira. E um ataque, inclusive, um ataque contra essa embaixada, diretamente ou indiretamente, é uma declaração de guerra. Então, nesse sentido, quando a gente fala que a igreja sofre ataques, né, que a igreja está sofrendo ataques, a gente vê que esse ataque é contra o reino de Deus, né? É contra a soberania de Deus, é contra a presença de Deus naquele lugar. Então a gente vê que o que o mundo ataca não é quem está dentro dessa embaixada, né? Porque muitas das vezes quem está dentro dessa embaixada tem poderes infimamente menor do que quem está fora, do que quem está no sistema de coisa ao redor. Mas o que eles tentam a todos os custos, né, vamos dizer assim, rejeitar a soberania daquele reino, rejeitar a soberania do reino de Deus. Então, nesse sentido, todo ataque contra a igreja, tanto faz a igreja invisível, igual teve a lição anterior, né, da questão da igreja visível e invisível, né, são papéis distintos, mas um ataque contra a igreja é um ataque contra a soberania de Deus, né? É contra a soberania. Então, aí vem a questão dos papéis, que se nós entendemos que existe um reino, existe uma embaixada desse reino, e eu sou representante, eu estou dentro desse reino, eu faço parte desse reino, eu preciso entender quais são os meus papéis, eu preciso entender quais são os meus direitos, né? E, principalmente, eu preciso viver digno do meu papel, daquilo que eu fui chamado, né? E aí é onde eu acho que pega mais, porque muitas das vezes as pessoas elas tentam meio que, sabe aquela coisa do estrangeiro que vai, do brasileiro, vou colocar assim, né? Do brasileiro que vai para os Estados Unidos e chega a todo custo querer falar um inglês perfeito a ponto de que ninguém perceba que ele é brasileiro? Ou seja, ele quer se moldar aquele sistema, né? Através da língua, por exemplo, ao ponto de que alguém olhe e fala assim, nem sabia que você era brasileiro. Né? Então, ele está rejeitando esse reino. Ele também, isso é uma rejeição do reino de Deus. Isso é uma rejeição do que eu sou. Por mais que eu fale bem o idioma e tudo mais, eu tenho que ter orgulho do meu país. Né? Aliás, orgulho de país não é coisa muito típica dentro do Brasil, né? Mas, enfim... Então, a gente vê que tem essa questão aí que as pessoas tentam se moldar ao sistema, né? E quando a gente vai lá para Romanos, por exemplo, vai falar sobre as questões dos padrões, né? Romanos 12, 2, ele fala, por exemplo, assim, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Também sobre a questão de moldar, né? Por que nós não devemos? Pedro, aqui, inclusive, aqui no início da nossa lição, ele chamou a atenção aqui, ó, no versículo 12, que nós devemos viver mantendo exemplar, né? Mantendo o exemplo, né? Ou seja, que ele diz assim, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então, como representante desse reino, eu tenho um compromisso com o meu reino para mostrar como que eu sou. E aí, falando da questão de peregrino, eu gosto muito de Abraão, por exemplo, que quando a gente vê lá na morte de Sara, lá em Gênesis 23, né? 23, Sara morre, e Abraão, na compra daquela
daquela sepultura, a sepultura de Macpélago, a caverna de Macpélago, por exemplo, ele vai chegar e quando ele vai se levantar perante aqueles homens, Abraão era um sheik, o cara tinha dinheiro. Se for olhar por tudo que ele tinha feito, aqueles reis que ele colocou para correr lá no vale, para salvar o seu sobrinho Ló, todos vamos dizer assim, a questão material, a quantidade de gente que ele já tinha, ele poderia inclusive declarar uma guerra contra aqueles povos e tomar aquela terra, que aliás era dele, que Deus prometeu que seria dele. Mas, no entanto, Abraão tinha uma vida exemplar no meio deles, e quando ele vai chegar para se apresentar, para comprar aquela caverna, o que é que ele fala? Eu sou um peregrino, eu sou um estrangeiro no meio de vós. E ele fala com orgulho, eu sou um estrangeiro no meio de vós. Só que o que Abraão vivia evidenciava de quem realmente ele era, que não era ele que dava testemunho dele só. Quem estava ao redor também dava testemunho dele, que chegava, sim, os filhos de Et se levantam e falam, escute, você é um príncipe de Deus entre nós. Ou seja, o testemunho de Abraão. Paulo lá depois, o escritor dos Hebreus, né, tem uma discussão aí teológica que eu não vou me entrar, mas lá nos Hebreus 11, quando vai falar a questão dos heróis da fé, vai falar que pela fé, né, que eles esperavam o quê? Viveram nesse mundo, né, e sem alcançar o que eles esperavam aqui nesse mundo. E por que eles fizeram isso? Porque eles esperavam por uma pátria, a Almeida Revista e Corrigida vai colocar simplesmente por uma pátria, mas a Nova Almeida atualizada, ela vai colocar por uma pátria superior, que eles almejavam por uma pátria superior. Ou seja, eles viviam nessa vida, Abraão, por mais que ele tinha toda aquela riqueza, todo aquele poder bélico, vamos colocar assim, né, da época, ele não tinha preocupação em ganhar a terra à força. Por quê? Conforme o escritor de Hebreus, ele vivia nesse mundo esperando por uma pátria superior. Não era aqui que era o que ele queria. Isso aí implica diretamente na questão de não fazer planos futuros a longo prazo, porque nós não somos dessa pátria, não somos dessa terra, né? Não ter sonhos que molde conforme a cultura local, né? Nós não nos devemos nos moldar conforme a cultura predominante no mundo. Ou seja, em resumo, nós não nos aderirmos ao sistema de coisa que hoje é o mundo. Então, esse é o papel do cristão, né? E o interessante, né, você citou Abraão como exemplo, mas tanto quando a gente olha para Isaac e Jacó, nós vamos ver que os povos, né, as gentes que estavam ali naquelas terras onde os patriarcas estavam peregrinando, eles procuravam conviver harmoniosamente com os patriarcas, porque eles reconheciam que a bênção de Deus estava sobre a vida deles. Exatamente. Né? Então, eles manifestavam Deus dentro daquele ambiente que eles viviam. E é justamente esse insight que o nosso comentarista teve aqui ao falar um pouco, né, desse papel da igreja local como embaixada do reino de Deus, que é manifestar a cultura do céu, né? Manifestar a cultura do reino na sociedade, no mundo em que nós vivemos, né? Sabemos que cultura está relacionada a todo aquele conjunto, né, de procedimentos que determinam um determinado povo, né? Então, o reino de Deus tem sua cultura. Exatamente. E diga-se de passagem, é uma cultura totalmente oposta à cultura do mundo que jaz no maligno, né? A cultura do sistema mundano. E por isso Paulo, quando ele escreve aos Romanos no capítulo 12, ali ele diz, né, não vos conformeis com o mundo, ou seja, com o sistema. Com o sistema de... Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? Então, exato, o ser embaixada do reino de Deus implica em nós manifestarmos a cultura de Deus. E detalhe aqui, não é no âmbito das quatro paredes. Exato. Porque, infelizmente, é um erro que nós cometemos, né? Nós nos esforçamos
ou pelo menos deveríamos, né? Entre aspas aqui, né? Para viver a cultura do reino, os valores do reino no ambiente das quatro paredes. Exato. Mas quando a gente sai do ambiente das quatro paredes, parece que o reino já não mais domina a nossa vida, né? Aí a gente se amolda. No ambiente das quatro paredes, no ambiente da religião, a gente transparece e está comprometido, né, com os valores do reino. Mas lá fora a conversa é diferente. Aí muda tudo. Aí muda tudo. E esse aqui é o grande desafio nosso, né? É quebrar com isso. Nós precisamos manifestar a cultura do reino na sociedade. E outra coisa importante destacar, cultura do reino é uma coisa, cultura de denominações cristãs é outra coisa. Fala diferente. um pouquinho sobre isso aí, irmão Elias. Sobre essa diferença da cultura do reino para a cultura da religião, da religião de denominações. Denominacional, né? É exatamente, isso é muito importante, porque às vezes nós confundimos, né? Achando que a cultura da igreja, da minha denominação, né? A cultura da minha denominação, que é a cultura de Deus. E aí vem algumas confusões aí que a gente vê, por exemplo, algumas igrejas que mantêm alguns hábitos antigos da cultura judaica, né? Geralmente a cópia da cultura judaica é de onde nós estamos inseridos, quer queira, quer não é nem de onde saímos, né? Eu vejo que às vezes as pessoas falam, de onde nós viemos. Nós viemos, não, nós estamos no mesmo, fazemos parte do mesmo povo, né? Que é o povo de Deus. E a gente vê que trata mais dessa cultura e esquece qual é a verdadeira cultura, que é a cultura do reino dos céus. E é interessante que o irmão vai colocar aqui, né? Os modos exemplar, temor a Deus. E aí entra uma coisa muito importante, irmão, que é eu sempre falo, nós assembleianos, a gente tem que agradecer a Deus, né? E a vida dos irmãos que se esforçam para trazer essas lições para nós, esses ensinos, porque nós temos, mas muitos não têm, tá? Muitos não têm. Verdade. E a importância de frequentar uma coisa tão simples que é a escola bíblica dominical. Não vai formar você um teólogo, mas vai te dar uma base suficiente para você viver no dia a dia. É ali que você aprende, é ali que nós aprendemos. Nós somos criados na escola bíblica dominical. Eu até diria, irmã Elias, que a escola bíblica dominical, ela forma, sim, teólogos. Ela não forma teólogos técnicos, profissionais, né? Exato. Mas ela forma teólogos no sentido de que ela forma pessoas que pensam sobre Deus, né? Falam sobre Deus, discursam sobre Deus. Isso é teologia. Exato. Né? Isso é teologia. Todo crente faz teologia, né? Todo crente faz teologia. Crente, quer queira, quer não, ele é um Nem teólogo. todos fazem teologia técnica. Né? Mas a teologia como pensar sobre Deus, pensar sobre a vida, né? Todo crente faz isso. E a escola dominical é um grande centro, né? Formador de teólogos nesse sentido. E aí, é ali onde a gente aprende qual que é o nosso papel. Que existe um reino dos céus, que existe a questão da embaixada, que a igreja é a embaixada, né? Um dos símbolos da igreja, né? São vários, né? Mas um deles é a embaixada. E também a questão do meu papel, que é amar os irmãos, temer a Deus. Que aí vem a pergunta, o que é temer a Deus, por exemplo? Né? Então, aonde que a gente aprende essas coisas? No estudo, na escola bíblica dominical, né? Já que quem não tem tempo de fazer um curso de teologia fora, a escola bíblica dominical supre perfeitamente isso aqui. Irmão Elias, e é justamente nesse ambiente da escola dominical, nesse ambiente do ensino, né, que a gente aprende a fazer essa distinção. Né? Existem muitas pessoas que hoje têm até repugnância de igreja, né, do contexto evangélico, porque foram alvejadas por pessoas que não estavam representando a cultura do reino, mas a cultura de uma denominação. Né? Exatamente. Um jeito de ser de uma determinada comunidade de fé, né? O jeito de ser de uma determinada igreja local. Né? Por exemplo, a imposição de como se deve vestir, por aí vai, né? Exatamente. Aí os professores podem trabalhar isso aí à vontade, de diversas formas. Mas quando a gente fala de cultura do reino, nós estamos falando daquilo que realmente produz transformação. Daquilo que nos faz ser luz nas trevas
que imperam na sociedade em que nós vivemos, né? E o texto de Pedro, como o nosso comentarista destacou aqui, né? Pedro, capítulo de número... 1 Pedro, capítulo de número 2, né? Dos versos 11 a 19, destacam, né, algumas facetas dessa cultura do reino, né? Do que é viver essa cultura do reino, do que é estar nessa cultura do reino, né? A primeira coisa que ele destaca está no verso 12, que é ter um procedimento exemplar, né? O cristão, o súdito do reino de Deus, ele precisa ter um comportamento exemplar, né? E não é só dentro das quatro paredes. É em casa, é no trabalho, é na escola, é onde quer que ele esteja. Ele precisa ser percebido como igreja, como representante Exato. do reino de Deus na terra, né? E isso passa por essa questão, né, de ser exemplo, para que aqueles que não conhecem a Deus, né, olhem para nós e, no mínimo, né, fiquem admirados com a importância de ser cristão, ainda que não queiram ser, mas reconheçam o quão bela é a vida de um cristão. Exatamente. No tempo da igreja primitiva, muitos não queriam se tornar cristãos por conta dos perigos, né? Perder propriedade, perder status social. Mas o texto de Atos diz que eles eram admirados. Por quê? Porque eles eram exemplos. Eles viviam o amor cristão na prática, né? Eles cuidavam uns dos outros, eles supriam as necessidades uns dos outros, ou seja, eles tinham uma vida exemplar, né? A liderança da igreja era exemplar, os membros da igreja, eles tinham um procedimento exemplar, e por isso que a igreja, quando a gente olha para Atos ali, a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, impactou a sociedade do seu tempo, da sua época, da forma que impactou. É porque verdadeiramente eles tinham uma vida exemplar. E nós, cristãos dos dias atuais, no Brasil, em Santo André, né, será que nós estamos manifestando, né, essa faceta da cultura do reino de Deus? Será que nós estamos sendo, né, exemplares? Pedro, nesse texto aqui de 1 Pedro, do capítulo 2, Pedro destaca o ser exemplar nos âmbitos do dia a dia. Sim. Porque às vezes a gente quer limitar a nossa vida espiritual, a nossa vida como cidadão do reino, ao ambiente das quatro paredes, né? Só que vai além disso. Aí o que é que Pedro diz a partir do verso 13? Ó? Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, que as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Olha que coisa. Olha o verso 18. Servos. Vou contextualizar aqui para nossa... Gente, você que é trabalhador, profissional, trabalha numa empresa, né? Servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor. Aí olha o detalhe aqui, ó. Não somente se for bom, se for legal, gente boa. Poxa, meu chefe é maravilhoso, é gente boa. Não. Mas também, né, ao perverso. Olha como é difícil, né? Por isso que é desafiador ser um súdito do reino de Deus. Exatamente. Né? Mas nós devemos ser exemplo em todas as facetas da nossa vida. Porque a vida de um súdito do reino é uma vida de adoração. Eu costumo dizer para os irmãos na congregação, nós não adoramos a Deus apenas no ambiente
do culto formal, né, com cânticos. Nós adoramos a Deus com a nossa vida, com o jeito que a gente vive a nossa vida, né? Então, era dessa forma, né, que os cristãos deveriam glorificar a Deus como súditos do reino, né, sendo exemplo aonde quer que eles estivessem, né, tratar com honra, né? Pedro fala sobre isso. Isso está ligado à questão do respeito, né? Como nós vivemos numa geração que não sabe respeitar, não é verdade, Marlins? Infelizmente. Infelizmente esse é o cenário que nós temos hoje, né? Temos muito conhecimento, mas não sabe o que fazer também com ele, né? Tem de tudo. Tem o conhecimento em excesso, mas não sabe o que fazer com esse conhecimento. E eu acho interessante aqui quando Pedro vai falar sobre as questões das paixões carnais, né? Ele trata lá no capítulo 1 também. Paulo fala muito sobre essa questão quando vai falar do relacionamento do cristão se moldar ao mundo. Geralmente ele associa essas questões das paixões carnais, né? E quando nós vamos para Gálatas vai falar quais são os frutos da carne, né? Ou seja, das paixões carnais. Vai colocar ali, por exemplo, divisões, facções, inveja, né? Ira. E no final ainda termina dizendo assim: declaro a vocês, como antes já o preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino de Deus. E esse princípio da honra é um princípio maravilhoso, do respeito, né? Não existe relacionamento humano sem respeito. Mas, infelizmente, nós vivemos numa geração onde os filhos não honram mais os pais, né? Onde não se há mais o respeito à autoridade, né? Eu não sei na sua opinião, mas às vezes eu percebo um sentimento de anarquia, de antinomismo nas pessoas, sim. aversão à regra, né? Aversão à lei, aversão à norma, né? Nós vivemos numa geração muito parecida com a geração de juízes, né? Cada um quer fazer o que parece bem aos seus olhos. E pronto. Né? Mas se verdadeiramente somos súditos do reino de Deus, nós precisamos estar submissos aos valores do reino, né? Nós precisamos estar submissos às ordens, às orientações do rei, né? E parte disso é tratar com honra, né? Tratar os irmãos em Cristo com honra, tratar os líderes espirituais com honra, né? Nós vivemos numa geração que não respeita mais pastores. Claro, muito por conta dos escândalos que hoje em dia a gente vê Brasil afora e que muitas vezes são ventilados pela mídia. Mas isso não faz de todos os pastores mercenários, né? É só pretexto, na verdade, né? A grande maioria são homens de Deus, né? Homens de caráter ilibado, de vida exemplar, e precisam ser honrados pela igreja, né? Precisam ser honrados pela igreja. Amar os irmãos, né? Amar os irmãos. Eu costumo dizer lá na igreja que o avivamento que a igreja mais precisa nos dias atuais não é o avivamento dos dons, mas é o avivamento do amor. Porque o que adianta nós falarmos em língua, nós termos os dons e não sabermos amar uns aos outros? Não sabermos usar esses dons com o amor. E Paulo fala sobre isso, né? Que ainda que eu fale a língua dos anjos, né? 1 Coríntios capítulo 3, se eu não tiver amor, de nada vale isso, né? Então, o maior avivamento que a igreja cristã precisa nos dias atuais é o avivamento do amor. Porque é o amor que é a marca principal do cristão. É o distintivo de quem faz parte do reino de Deus. Podemos dizer assim, é o passaporte, né? Exatamente. É o passaporte do cidadão do reino de Deus. É o amor, ele é conhecido pelo amor, ele deve ser reconhecido pelo amor, né? E não é o amor mundano, não é o amor interesseiro, não é o amor carnal. É o amor de Deus, é o amor ágape, esse amor que é derramado no coração de todo súdito do reino, quando ele se torna um súdito do reino pelo Espírito Santo, né? Quando ele entrega a sua vida a Cristo.
O Espírito Santo passa a morar nele e enche ele com esse amor. E esse amor tem que transbordar. Exato. Né? O cristão que não transborda o amor, vou usar agora um jargão que um pregador pentecostal famoso usava muito na sua época de gideões missionários, né? Tá com defeito de fabricação. Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada, né? E por fim, né? Outra faceta dessa cultura do reino é o temor a Deus. Acima de tudo, O temor a Deus. Né? Temor a Deus é ter medo de Deus, irmã Lídia? Então, essa é uma das confusões também, né? Porque quando a gente vai entender o que é temor a Deus, vai olhar para Provérbios, né? Provérbios vai fazer a mesma coisa, e aí fala assim, não, Provérbios é Salomão ali falando, né? Vamos tirar o crédito, né? É Salomão, o homem falando. E quem é Salomão? Tem até isso, né? Infelizmente. E Salomão, em que momento da vida ele colocou ele desenvolveu essa teologia do temor a Deus ali para colocar em Provérbios? Mas quando a gente vai lá para o livro de Jó, o livro de Jó começa falando sobre isso, sobre o caráter de Jó. E uma das características de Jó era que ele temia Deus. E tanto Provérbios quanto o próprio Deus falando de Jó, ele fala que o temor ao Senhor é desviar-se do mal. É desviar-se do mal. E, infelizmente, muitos levam por esse lado do temor do medo, né? Ter medo a Deus. São dois tipos de temores diferentes. Uma coisa é o medo e outra coisa é o temor. O temor faz com que eu respeite ele, que eu ame, que eu o cultue, que eu viva conforme a sua palavra, os seus mandamentos, suas ordenanças. E, automaticamente, se eu pratico tudo que está implícito, né, nessa questão aí, o que eu acabo fazendo? Eu me desvio do mal. E era o que Jó fazia constantemente. Jó desviava-se do mal. E como que Deus se relacionava com Jó? Olha a relação de Deus com Jó, por exemplo. A ponto de Deus falar que não existia ninguém na terra igual Jó. Homem, temente ao Senhor e que se desvia-se do mal. E Jó fazia isso, não era, como o irmão mesmo falou, né, entre quatro paredes. Não é no meu âmbito familiar, né? Não é no meio dos conhecidos. Ele fazia isso deliberadamente. A vida de Jó era desviar-se do mal. Dia a dia. Ele fazia com consciência que ele precisava se desviar do mal. Outra característica interessante dos cristãos primitivos ali em Atos dos Apóstolos é que em cada alma havia temor. Cada alma havia temor. Ou seja, respeito a Deus, né? O respeito às coisas divinas. Exatamente. O respeito à palavra de Deus, né? Hoje em dia, até no meio evangélico, a gente percebe uma falta de temor. Né? Sim, claro. Uma falta de temor que é percebida muitas vezes da forma com que se cultua, né? A pessoa às vezes vai à casa de oração, mas está ali só de corpo presente, né? Tem muito. Só para cumprir uma agenda religiosa, né? E alguns deles, né, passam a maior parte do culto vendo rede social, né? Eu fico me perguntando o que é que uma pessoa dessa vai fazer na igreja, né? Fica em casa. É um Wi-Fi bom. É complicado, né, irmão Elias? Eu vejo isso como falta de temor. Sim, faz parte. Né? Faz parte a forma que o sagrado, né, que as coisas sagradas são tratadas na nossa geração, demonstra que nós estamos perdendo o temor. Né? E esse temor vem de lá de fora, né, irmão? Vem de lá de fora. Quando você chega no portão, você já entende, vamos dizer, parafasear lá, Deus com Moisés, né? Tira a sandália dos seus pés, né? Então, já começa no portão. Entrou do portão para dentro, tudo muda. O temor a Deus, o respeito ao ambiente onde eu estou. E isso se perdeu, porque hoje em dia o culto está começando, o irmão está puxando a oração e a igreja inteira está batendo papo, cada um tocando um assunto, cumprimentando e tudo mais. E o irmão está tentando orar, puxar uma oração, só ele sozinho no microfone. Não que isso em si seja ruim, mas tudo no seu tempo, né? A primeira coisa que nos leva a ir para a igreja é adorar a Deus. Adorar a Deus. É pedir graça para caminhar, para perseverar, né? É pedir perdão pelos erros cometidos, né? Isso é o que nos leva para ir à igreja. Claro, né? A gente é gostoso cumprimentar, abraçar quem a gente ama, quem a gente gosta, mas tudo no seu tempo, né? No momento certo. Tudo no seu momento apropriado.
Então vejam só, professores, né? Quanta munição, né? Quantas sementes preciosas nós temos para abençoar a vida dos nossos alunos. Né? Que Deus nos dê graça, primeiramente, para viver isso, né? E graça para ensinar. Ensinar com palavras e ensinar, sobretudo, com o exemplo. Né? Sendo exemplo, porque não tem melhor forma de ensinar do que através do exemplo. Então nós vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção de Deus sobre a vida de todos os nossos professores e alunos da nossa Escola Bíblica Dominical, para que vocês tenham uma excelente aula nas suas respectivas classes. Eu vou pedir ao nosso irmão Elias fazer essa oração. Amém. Amém? Pai Santo e Eterno, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos diante da Tua Palavra, de ser instrumento, Senhor, para a Tua Palavra ser manifesta no Teu reino. Obrigado por essa graça, por essa honra. Muito obrigado, Senhor. Que essas palavras, que essas lições, Senhor, sejam preciosas, sejam usadas, Senhor, com sabedoria e que faça efeito, que resplandeça a Tua luz no Teu reino, Pai. Que seja manifesta a luz do Teu reino no meio deste mundo que anda em trevas e que cada cristão seja uma luz do Senhor neste mundo. É o que pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém.